pessoal, bom dia a todos, né? Acho que agradecer aí a presença de todos, dando continuidade à nossa programação do mês de segurança da informação. Hoje a gente tem a nossa DPO para conversar com a gente, a Gervânia, que vai falar sobre um assunto tão importante e querendo ou não é o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente se depara com alguma situação que trata de dados pessoais e a gente realmente não dá essa devida atenção. Então, sem mais delongas, Gervânia, tudo contigo. Boa apresentação. Obrigada, Jonathan. Obrigada, Sara. Bom dia a todos. Então, nós vamos hoje falar, essa é a terceira palestra, né, da série de palestras aí do mês de conscientização sobre segurança da informação. Uma questão bem importante que eu gostaria também de comunicar, esse formato é um formato webinar, né, então a gente não tem a interação ali via microfone, né, do pessoal, mas nós temos o chat. Se você tiver alguma dúvida, quer expor alguma situação, né, algum cenário, quer expor alguma situação realmente, né, vocês podem colocar ali no chat, né? No final ali da apresentação, a gente vou responder as perguntas que forem feitas, né? E ali através do chat, ok? Então, nossa palestra hoje é repensando a importância da proteção de dados pessoais, né? Para quem não me conhece, o Jonathan já me apresentou aí, eu sou a Gervânia Alves, trabalho aqui na Service IT Security. Estou na Service há mais de 3 anos, né, atuando aí nas frentes nos projetos de privacidade e proteção de dados, e agora também apoiando ali no time de GRC, né, que é a governança, risco e compliance do lado da Service IT Security, ok? Então, eu trouxe aqui, né, um cenário, tá? Eu vou descrever um cenário, o Jonathan falou ali no início, né, a importância da proteção de dados no nosso dia a dia, e eu vou descrever um cenário falando ali da vida cotidiana de uma pessoa ultra conectada, tá? A senhora Taylor Rodrigues. Não é Taylor Swift, tá? É Taylor Rodrigues. Coincidências à parte, né? Então, vamos lá. A senhora Taylor Rodrigues prepara-se para uma rápida viagem de negócios. Ela é uma executiva, tá? Ela já arrumou a mala na noite anterior da sua partida e a deixou do lado de fora da casa, em frente à porta. Ok? Próxima cena. Não há preocupação de que ela seja roubada, pois além das câmeras das ruas estarem vigiando a mala, né? Cada item da sua mala possui etiquetas de radiofrequência, né? Então, um eventual ladrão seria rastreado caso ele roube ali os pertences da senhora Taylor, ok? Quem vem apanhar a mala é a própria agência de viagem e não necessitou de instruções com relação à data e hora da retirada da mala, pois as informações já haviam sido sincronizadas entre o calendário do smartphone da senhora Rodrigues e a nuvem, né, e o cadastro dela na agência. Então, tudo ultra conectado, ela é uma mulher super conectada. No dia seguinte, pela manhã, o chuveiro já está ligado, as torradas estão quase prontas, esperando a senhora Rodrigues. Todos os aparelhos da casa estão cronometrados com o itinerário da viagem, inclusive a sua geladeira, que já encomendou ovos e bacon ao supermercado, para quando a Taylor retornar de viagem, ou seja, a geladeira dela vai estar abastecida quando ela retornar, sem nenhuma preocupação, né, com ali com a compra dela, né? O alimento. Pouco mais de 30 minutos, o táxi já está buzinando em frente à sua porta, o motorista já tem a rota do aeroporto, né? E toca a playlist de música favorita dela no carro. No carro, né? Provavelmente um aplicativo. Mais uma vez, todos os dados estão sendo compartilhados, ou seja, o gosto, né, pela playlist, eles já sabiam, né? Ok. Então, ela só vai descer do carro, né? O pagamento já foi realizado via cartão de crédito. Ela se dirige, então, diretamente ao portão de embarque, porque o aeroporto tem reconhecimento facial e faz o controle automatizado do acesso ao saguão. Então, essa é uma cena futurista, né? Com a qual a senhora Taylor Rodrigues não se preocupa com nada, né?
com chamar o táxi, né, com o alimento que já está ali sendo, claro que ela teve que colocar o alimento na torradeira, né, mas ali nós temos aí uma cena ultra futurista, ou melhor, futurista, né? E quais são as implicações dessa ultraconectividade, né? Nós temos aqui, então, nós vimos um cenário que nós temos a internet das coisas, né? E o tema dessa palestra é repensando, né, a nossa privacidade. Com essa proposta dessa cena futurista, claro que nós estamos falando que é uma cena futurista, mas isso já é uma realidade em algumas residências, né, que são chamadas casas inteligentes, talvez nem todos os itens aqui, né? Então, aqui a gente pode repensar a questão da nossa privacidade, olhar, né, quais são os benefícios dessa conexão, né, de toda essa conexão e os benefícios e coisas que não são tão benéficas para a nossa privacidade, né? Bem importante também, que eu acho que um detalhe, acho que o mais importante, que a senhora Taylor, provavelmente ela tem aceitado todos os termos né, e políticas aí de privacidade desses fornecedores, né? A agência de viagem, o fornecedor ali dos aparelhos domésticos, né? Nós vimos ali uma geladeira inteligente, um IoT, né? E que tem um sistema que faz compra ao perceber que certo alimento está ali faltando, né? E até mesmo aí a questão do acesso ao aeroporto, né? A validação da entrada dela, né, para o embarque e assim por diante. Essa história ela foi retirada do livro Proteção de Dados Pessoais, do Bruno Ricardo Bioni. E aí ele, né, é um livro bastante interessante, quem tiver curiosidade em ler, é bastante importante aí para esclarecer algumas questões relacionadas à legislação de proteção de dados e às questões de privacidade. Então, quando nós vemos aqui um mundo ultra conectado, né, e aí nós vamos olhar para as legislações, para a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados possui um fundamento chamado autodeterminação informativa, ou seja, você, como titular, como dono dos dados, pode autodeterminar a sua privacidade, ou seja, o que será feito com os seus dados. Quando nós olhamos aqui essa conectividade, nós vemos o quê? Nós vemos, né, que pode haver um risco a vida privada, porque essas empresas elas detêm né, toda a questão profissional, ou seja, eles sabem quando ela viaja, né, quantas vezes ela viaja, né, para atender ali os seus compromissos como executiva. Então, é possível traçar um perfil, né, dessa pessoa, saber muita coisa da vida dela, o que ela come, né, que horas ela toma banho, né? Então, vejam que a importância, né, repensando realmente todos os dados que nós estamos fornecendo, o que nós estamos conectando, né? Eu li um livro da Carissa Vélez, que é Privacidade é Poder, e ela traz ali uma situação onde a Alexa, né, ela compartilha uma conversa particular, né, que uma mãe teve com o seu filho. O filho veio pedir conselhos, né, ali, íntimos, da sua vida íntima com a sua mãe, e uma palavra ali que eles estavam conversando ativou o modo compartilhar da Alexa. E essa conversa, ela foi enviada para algumas pessoas, e uma pessoa que recebeu, retornou ali, porque era do seu contato, do seu convívio, né, e retornou fez contato, né, com aquela mãe, perguntando se ela havia compartilhado aquela conversa e qual que era o objetivo. Então, vejam, né, a necessidade de nós repensarmos aquilo que nós estamos ativando, aquilo que nós estamos compartilhando. Mais para frente, nós vamos falar um pouco sobre a cultura, né, da privacidade no Brasil, então a gente vai conectar com essa situação, tá? Então, eu trouxe uma outra curiosidade aqui, e quando eu linko essa situação ali ao slide anterior, que muitas das vezes nós não lemos, né, que é uma cultura nossa, nós não lemos os termos, a política de privacidade, o que está sendo feito com os nossos dados,
Tudo bem que quando nós estamos adquirindo um produto e nós precisamos fornecer os nossos dados para aquisição daquele produto, né, é legal, né, legalmente, nós estamos fornecendo ali por uma finalidade, né, para obter aquele produto, aquele serviço, né, mas existem aquele tratamento de dados que fere ali, violam a privacidade, a nossa privacidade, né? Nós podemos, se eu abrisse o microfone aqui, tem N situações, vocês vão apresentar, né, que foram contactados, nunca fizeram contato com aquela empresa, né, estão ali oferecendo produtos, acaba sendo até chato e nos importuna, mas isso depende de nós, porque nós temos agora o poder, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos dá esse poder de autodeterminar aquilo que nós queremos que seja publicizado, aquilo que nós queremos que seja publicado, né, e que seja conhecido das pessoas e das empresas, né. Eu trouxe aqui uma situação, não sei se vocês já leram essa situação, uma empresa chamada Purple na Inglaterra fez uma ação, né, o objetivo da ação era chamar a atenção da população para a importância de ler os contratos antes de aceitá-los, né, na internet. Então, o que eles fizeram ali? Essa empresa, ela oferece, né, mantém pontos de Wi-Fi para marcas como Outback, Steakhouse e Pizza Express, tá? E eles fizeram essa ação, né, como eu disse ali, para chamar a atenção da importância de ler aquilo que você está compartilhando, por que você está compartilhando, né, para que será usado aquele dado, e eles fizeram ali essa ação, e cerca de 22 mil pessoas receberam, né, ou seja, deram aceite lá no termo para conseguir navegar usando aquele Wi-Fi de graça, né, em troca de 1.000 horas de trabalho voluntário limpando o banheiro. Tá? E nesse termo de privacidade não tinha só limpeza de banheiro, tá? Eles tinham abraçar cães e gatos abandonados, consertar manualmente esgotos bloqueados, limpar banheiros móveis em festivais, raspar chiclete colado nas ruas. Era o teor do termo de privacidade, tinham essas cláusulas, então quem aceitasse, né? E, pessoal, e tinha também nesse termo, tinha um bônus para quem lesse, né, e fosse requisitar esse bônus, e apenas uma pessoa, 22 mil aceitaram, né, fazer tudo isso, e apenas uma pessoa foi reivindicar o bônus, tá, na empresa. Para vocês, e a gente está falando da Europa, a gente está falando ali, né, a Inglaterra, então, já é um país que tem uma cultura diferente da nossa, né, com relação à proteção de dados, à privacidade. Então, vejam que mesmo assim ainda é um número muito grande, tá? Então, nós falamos aqui, né, da questão, já trouxemos, então, o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela traz ali como fundamento a autodeterminação informativa, né, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando nós olhamos para as leis de proteção de dados no mundo, eu trouxe aqui alguns países que possuem lei de proteção de dados e privacidade. A União Europeia, né, do qual ali são 27 países membros do espaço da União Europeia, então são 27 países que possuem lei de proteção, ou seja, eles estão ali observam, né, atendem a GDPR, né? Então, a União Europeia, claro que cada um dos países que compõem a União Europeia tem a sua autoridade nacional de proteção de dados, né? Aí nós temos o Brasil, com a LGPD, os Estados Unidos, né, com a CCPA. Nos Estados Unidos, a lei de proteção de dados não é a lei federal como a nossa aqui, né, ela é setorial, ou seja, existe a CCPA, somente a Califórnia e a Virgínia possuem lei de proteção de dados, tá? O Canadá, a Argentina, né? Aí até ouvi um comentário que a Lei Geral de Proteção de Dados na Argentina não pegou, mas me parece que eles estão fazendo uma revisão, né? Então, dada, né, toda essa questão de outros países estar adequados, aí melhor dizendo, ter as suas leis de proteção de dados vigentes, né? A Austrália, a China, o Japão, a Índia, o México e a Colômbia, tá? Esses são alguns dos países que possuem aí a lei de proteção de dados, tá? No Brasil, então, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em 2018, tá? Porém, ela entrou em vigor somente em 2020, já, né, e com a questão também de sancionar, né, sancionando
seja, aplicando multas, né, com a questão de quem estivesse violando aí a legislação, né. A Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela regula o tratamento de dados pessoais por pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, né? E aí, quando a gente fala, mas pessoa física também, ela pode, regula também ali quando a pessoa física trata dados? Sim, também, porque nós temos aí, por exemplo, quando você fornece ali o seu nome para uma festa de aniversário, não é aplicável a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porém, quando eu tenho ali o uso comercial desses dados, né? Então, aí sim é aplicado aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Um casamento, por exemplo, o casamento é algo particular, então não aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Se tiver uma empresa envolvida ali na recepção das pessoas, né, que depois vai ofertar um produto ali para os convidados, então a lei geral se aplica, tá? Então, tem essa questão aí, tá? Ok. Aí a gente tem ali, né, uma das questões que que é tema, né, dessa palestra, é LGPD pegou no Brasil. Então, nada mais, né, importante para, né, a gente ter ciência de que realmente a lei pegou. Nós temos aí as primeiras multas já acontecendo, né, algumas empresas aqui no Brasil. E eu trouxe alguns exemplos, né, a Telecal Infoservice, que é uma microempresa, vejam só, é uma microempresa, né, então, ela foi multada, tá? E toda ali a auditoria, né, a investigação que aconteceu ali, que ocorreu, indicou, né, a violação. Então, as violações que ela cometeu foi a falta de indicação do encarregado pelo tratamento de dados, que é um requisito ali do artigo 41 da lei, né, ali no artigo 41 a lei define que o controlador, né, deve indicar um encarregado pelo tratamento de dados, ou seja, esse encarregado é a pessoa responsável por responder, né, referente ao tratamento de dados. E aí, quando eu falo controlador, é a empresa que trata dados, que define como os dados serão tratados, né? Então, o controlador precisa indicar. Essa foi uma razão, a lei da multa, né, uma violação que eles cometeram. O não atendimento das determinações da equipe de fiscalização, ou seja, né, não conseguiu apresentar ali os controles realmente implementados, né, com relação à lei, né, aquilo que estava adequado, né, de acordo com a legislação, e a falta de adequação, né. É bem interessante que essa empresa ela foi denunciada, pessoal, porque ela estava procurou candidatos ali na época das eleições para fornecer, né, vender uma lista de pessoas, né, ali para os comitês políticos, então vender dados para que eles pudessem fazer ali um trabalho, né, nas eleições. Então, houve ali uma denúncia, então por isso foi investigado, tá? Uma outra situação ali, uma outra empresa, né, do setor público, foi a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, tá? Então, eles receberam, então, enquanto que aqui a Telecal sofreu uma multa, tá? A multa foi de 14 mil, uma microempresa, né? E isso quer dizer ali 2% do faturamento bruto dessa empresa, tá? Aí a Secretaria de Saúde, ela recebeu uma advertência, né? Então, por quê? Ela violou ali, então, negligenciou a segurança dos sistemas, tá? Sofreu incidente de segurança da informação, ela não comunicou 300 mil titulares que tiveram seus dados pessoais vazados, ou seja, ali o alvo, né, os titulares, né, de uma base, de um sistema, do sistema que foi invadido. Então, não foram comunicados, e a lei define que quando houver, né, incidente envolvendo dados pessoais, esses titulares precisam, né, necessitam ser informados, né, e não apresentou o relatório de impacto à proteção de dados. Então, o relatório de impacto, a lei define também que o relatório de impacto deve ser realizado sempre que houver tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Origem racial, religião, saúde. Então, é isso que a lei define. Então, eles receberam uma advertência ali para fazer ali as correções, né? Implementar aquilo que estava faltando, tá? Aqui ainda nós temos, né, falando aqui ainda das questões das sanções, ainda temos o Instituto IANSP, né, que ele é um instituto de assistência ao servidor público do Estado de São Paulo.
Então, ele também sofreu aí, recebeu uma advertência, né? Ele teve aí, então, um incidente de segurança da informação, né? E a falta de comunicação dos incidentes, tá? Nós estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, encontrando, né? Ou seja, nos deparando também e atendendo clientes que estão sofrendo ataque, vazamento de dados, mas muitas das vezes eles não estão comunicando, né? E isso é uma violação à legislação, né? Por mais que ele é difícil para a empresa, né? Muitas das vezes ali colocar a sua marca, colocar o seu nome publicizado, né? Mas pode ser que ali, vindo de uma denúncia, essa empresa vai ter que relatar ali, né, para a autoridade esse vazamento, tá? As empresas estão investindo em privacidade e proteção de dados? Né? Será que as empresas estão investindo em privacidade e proteção de dados? Eu estou há 3 anos aí trabalhando com esse tema. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa realizada pela Darius, tá? A Darius, ela é uma empresa de consultoria e treinamento, eu já fiz um curso na Darius, e também tem uma faculdade, tá? Ela fez essa pesquisa no final de 2022, e as tendências, né? Ela trouxe ali as tendências para 2023, tá? E aqui, quando a gente olha, né, no perfil, ela fez ali uma pesquisa por amostragem. 200 empresas foram entrevistadas, né, para essa pesquisa, tá? Então, assim, quando nós olhamos aqui para esse gráfico, né, nós vemos aqui que dessas 200 empresas, 24% delas era do setor de serviços, 21% do setor de tecnologia, 9% de governo, 8% do ramo financeiro, 7% de saúde e 31% que não foi identificado outros setores, tá? Então, esse aqui é o perfil da pesquisa. Dessas empresas, né, que foram entrevistadas, 58% delas entendem que o assunto de privacidade e proteção de dados possui alta relevância. Para elas, 58%, esse assunto é altamente relevante. 33%, né, acha que é média ou baixa relevância a questão da adequação, né, à lei geral. E 4% acharam que não é relevante a implementação aí, o compliance à legislação, tá? Quando nós olhamos aqui para a adequação dessas 200 empresas, nós vemos aqui que 9% não souberam informar se a adequação foi concluída, né? 12% dessas empresas não iniciaram nenhum processo para adequação, tá? 20% concluíram, né? Dizem que concluiu as ações ali para adequação à lei geral. 24% concluíram até 35% do compliance, tá? E 35% concluíram até 70% do compliance. Então, esse é um indicador que a gente tem com relação à adequação, né? Olhando ali uma pesquisa aí por amostragem, tá? Então, falando aí né, tem o pessoal aí o nosso pessoal do comercial, nós temos um campo muito grande aí para trabalhar o compliance, né? Nós vamos ver aqui um pouco esse gráfico aqui, por exemplo, esse indicador, né, ele traz aqui a questão da contratação, né, ou da indicação do encarregado pelo tratamento de dados, né? Então, nós vemos aqui que 57,89% já possuem um encarregado interno sendo colaborador da empresa, né? 57% das empresas, né, das empresas entrevistadas. 10,53% preferiu contratar um encarregado de dados terceirizado, né? Eu já atuei em projetos aí em que eu trabalhei como um DPO as a Service, então nós temos aí um indicador de 10% prefere, então, contratar, né, o serviço terceirizado. Então, nós temos um campo aí de oferta de serviço também, né? 19,14% ainda não apontou um encarregado de dados pessoais, né? Se essas empresas sofrerem uma fiscalização, elas vão sofrer sanções por não indicar, né? E 12% não souberam informar sobre a definição do encarregado, né? Ou seja, 12%. Então, eles não indicaram ali o encarregado também, né? Ou melhor dizendo, não souberam informar se o encarregado foi indicado ou não, tá?
Quando a gente olha aqui para o perfil desse profissional, né, que está assumindo essa posição nas empresas, 17% desses profissionais são da área jurídica, tá? 14% são da segurança da informação, então nós estamos, né, no páreo. Eu acho muito mais fácil você ter um entendimento da legislação, né, e sendo da área de segurança, da área de tecnologia, né, porque daí você também tem um trabalho interdisciplinar com a área jurídica, né, e é muito mais fácil a gente navegar ali para o direito do que o advogado navegar para a nossa área, né, mas eu conheço advogados que são muito capacitados também na questão na área de segurança da informação, tá? Não é a maioria, mas nós temos aí advogados muito bons aí com relação à segurança da informação, né? Então, a gente entende aí como que é o perfil. Tecnologia da informação, a gente tem carregado também, número expressivo. Da presidência ou alta direção também, aí 12%. De controles internos, da área de controles internos, 12%. De governança de TI, 11%. De auditoria, né, do ramo de auditoria, 3%, de recursos humanos, 2%, e de operações, 2%. Então, a gente tem aí, né, um cenário para a gente enxergar realmente, puxa, aqui, onde a gente tem possibilidade de ofertar serviço aí, de consultoria, né, relacionada à privacidade e proteção de dados, no compliance, né? Tá? E aí, quando a gente olha a situação, né, de grande parte das empresas, qual é, né? Então, as empresas têm um desafio, né, frente à cultura trazida pela LGPD. Por que é esse desafio? Porque nós precisamos conscientizar que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui também no mês da segurança, né, e nós fazemos no dia da privacidade e proteção de dados. Então, as empresas precisam o quê? Trazer a cultura de proteção de dados. Porque por mais que elas implementem medidas de segurança, se as pessoas não estiverem treinadas, não souber, né, não conhecer a legislação, como deve ser manuseados os dados pessoais de acordo com a legislação, nós vamos ter aí incidentes relacionados ao tratamento de dados pessoais, né? Então, os desafios da empresa é realmente trazer essa nova cultura para quem lida com os dados nas empresas, né? Além de nós, como titulares de dados, podemos requisitar os nossos direitos, mas nós também estamos aqui manuseando dados de nossos clientes, dos nossos fornecedores, né, dos nossos parceiros. Então, é necessário a gente ter essa consciência, conhecer a legislação, né? Saber aquilo que nós devemos fazer lá no nosso cliente, né? Se o cliente tem uma política de privacidade, uma política de segurança que informa como eles querem que os dados sejam tratados, sejam cuidados, nós precisamos observar esses requisitos, né? E nós aqui como colaboradores, quando nós estamos no projeto, se o cliente não apresentou para nós ainda a política de privacidade, nós podemos requisitar. Eu quero conhecer as suas políticas, né? Se você tem. Por quê? Porque nós já tivemos incidentes que o cliente ele nos acusou de não conhecer a política dele, né? E aí nós questionamos, tá, mas você enviou essa política para o nosso colaborador? Né? Então, nós temos o papel, como em uma empresa que oferece serviço, que oferece, né, um serviço de segurança, de proteção de dados, de privacidade, nós temos o dever, né, de solicitar se não for nos enviado. Ou, muitas das vezes, essa política está no site, né? Ou a empresa, às vezes, tem ali uma política interna de proteção de dados, né? De privacidade e proteção de dados. Então, é muito importante que nós estejamos atentos. E é um desafio, né? Para que nós não venhamos aí a provocar incidentes nos nossos clientes, né? Então, muitas empresas, né, além, tá, ok, ela não tem, de repente, lá política, porque é um desafio também, né, ali, aplicar o compliance, né, estar capacitado, ter pessoas capacitadas para tocar um programa de compliance, né. Muitos desconhecem os princípios e fundamentos da LGPD, tá? Nós já participei de várias reuniões, que a pessoa que é o owner ali do projeto, ele não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E muitas das vezes ele está lá com a área, e ele está apoiando, às vezes, a área jurídica, só que a área jurídica, nem todas as pessoas lá que estão
observando, estão ali trabalhando com compliance, elas estão preocupadas com a proteção de dados ou com a segurança, às vezes por desconhecimento. Esses são cenários que eu já peguei, né, que eles estão preocupados apenas com as questões jurídicas, com os contratos, né, e as medidas de proteção de dados, que são implementadas através da segurança, de medidas de segurança da informação, né? E muitas empresas não possuem medidas básicas de segurança da informação. Isso a gente, né? Estou chovendo no molhado aqui, mas precisa ser falado, né? Muitas empresas acreditam que a conformidade significa despesas elevadas, né? Não querem dispor aí, né, de um budget para fazer, então, implementar o programa, né? Fazer rodar esse programa. E muitas empresas acham que nunca serão sancionadas, não é? Não, isso não vai acontecer comigo. Mas, pessoal, a partir de um vazamento de dados, essa empresa ela pode ser sancionada, né? Houve ali um vazamento, vocês viram ali uma microempresa, foi denunciada. Então, são situações aí que a gente tem visto, né, no decorrer desse tempo, e outras N situações, tá? Quais as vantagens, né, da conformidade? Então, nós temos aí as vantagens da conformidade, expansão para mercados internacionais, então, quando a gente está aí compliance, né, ou seja, estamos adequados às legislações de proteção de dados, existe a possibilidade, então, as empresas elas estão nos avaliando, tá? Esse ano eu recebi mais de 10 avaliações de privacidade, né? Ou seja, as empresas nos enviam questionários nos avaliando com relação ao programa de privacidade, as medidas de segurança. Então, nós estamos sempre respondendo aí, né, para o pessoal que está fazendo o negócio, como está o nosso programa de privacidade, como nós pensamos privacidade, né? Como nós estamos tratando esse tema. Então, isso, olhando para o mercado europeu, e nós já temos negócios aí, né, no mercado europeu, então, a necessidade de comprovarmos um compliance, então, isso é um diferencial também, né? Você consegue entrar no mercado internacional. Gestão responsável dos dados, né? Os clientes nos veem, né, com bons olhos, como empresa responsável, né, que cuida, né, da proteção dos dados. A menor probabilidade de violação de dados e dos direitos fundamentais das pessoas. Então, quando a gente implementa um programa que a gente está ali buscando a conformidade, nós estamos preocupados em implementando medidas, né, que reduzam os riscos de vazamento de dados, né, de violações à legislação, né, e também reduzindo o risco de perdas financeiras e perda da reputação, né? Claro, a multa, e também, eu acho que uma das questões que a gente sempre fala nas palestras, né, é muito mais a reputação da empresa, né? Que de repente a empresa tem aquele valor para bancar essa multa, né? Mas e a reputação, né? E como nós, e empresa de serviço, de segurança, né? É muito importante. E eu estou falando de outras empresas também, né? Órgãos que aí sofreram vazamento de dados e tem os seus nomes expostos aí, né? E aí vem a desconfiança, né, das outras empresas para fazer negócio com essa empresa. Então, é muito importante também, né? Então, a vantagem da conformidade é estar realmente preocupado aí com as questões, né, com estar adequado e tratar os dados de acordo com a legislação. E também aumenta, né, o cenário da segurança jurídica, tá? Porque ali nós temos contratos bem definidos, né? A empresa tem garantia contratual de que nós vamos tratar os dados de acordo com aquilo que foi acordado, né? De acordo com o que foi acordado nos contratos. E uma questão bastante importante, nós temos recebido muitos contratos que possuem cláusulas, eu sempre falo, eu fico batendo na mesma tecla, né? Que as empresas colocam cláusulas ali que querem, né? Que pode haver um due diligence, ou seja, eles podem vir a fazer aqui uma auditoria, né, com relação àquilo que a gente está dizendo, que a gente tem de medidas de proteção de dados. Então, muitas das vezes vem em contratos essa cláusula. Então, é uma questão aí realmente que traz, né, a segurança jurídica, é uma vantagem também relacionada à conformidade, tá? E aqui, né, esse é meu último slide, até foi bem rápido, e eu tinha preparado lá no início para a gente bater um papo ali também, mas aí a Sara falou, não, Giovanni, é webinar, então a gente não consegue interagir, mas eu gostaria que vocês interagissem aqui também no chat, trocar uma ideia, né? Então, dados, eles são uma das mais valiosas mercadorias negociadas no mundo,
tá? Quero deixar essa frase aqui, né? E a gente viu isso, né, lá no cenário inicial, e a gente vê isso todo dia, porque nós somos dessa área. Então, nós precisamos repensar como nós estamos compartilhando, né, com quem nós estamos compartilhando esses dados, se é por um produto, né, ou se nós estamos aí, estamos aceitando informar nossos dados em qualquer lugar, né, e aí também sendo passível de fraude, né, por conta aí informar os nossos dados em todos os formulários que encontra para baixar né, por um produto ou por um produto gratuito. Então, nós precisamos repensar aquilo que nós queremos comunicar, que nós queremos que seja público nosso, né? Então, e também, né, aquilo que nós queremos compartilhar com as empresas, ok? Eu vou abrir para perguntas, eu agradeço, então, obrigada pela presença de todos. Gostaria aqui de abrir, então, para vou olhar o chat aqui. Roger, tem uma pergunta que foi feita pelo William. Ele pergunta assim: Gervânia, órgão estatal é multado pela LGPD ou só empresa privada? Estatal é multado, tá? De acordo com a lei do funcionário público, quem responde é o funcionário público, tá? Então, lá eles têm essa lei, né? Então, não é o órgão público, é o funcionário que vai responder. Então, vejo que a gente tem projetos aí em órgão público que o DPO está bastante preocupado. Então, como é sancionado aí órgãos públicos, né? Então, é isso que eles seguem ali com relação à lei, né, do funcionalismo público. Então, é dessa forma que é aplicada a multa, tá? Ele é o responsável por essa multa, tá? Claro, daí o publicizar o nome do órgão público, né, a confiança e assim por diante. Respondido? Vê se temos mais alguma pergunta. Perguntaram, né, Sara, posso, né? Com relação à Pode sim. conformidade. É que como já tinha passado, aí eu voltei só para não deixar sem responder. Tá. Eu tenho uma do Gederson. Você quer ler ou quer que posso ler? Pode ler, Lidir, fica à vontade. Com relação à conformidade com a LGPD, como estamos? Né? Nós temos aí um programa de compliance, ele não está concluído, a gente está ali naquele indicador, né? Se fôssemos entrevistados, nós estaríamos naquele indicador ali de 35% concluído, tá? Nós estamos reformulando, né, o programa de compliance por conta, né, da certificação da 27701. A ISO 27701, ela é uma norma internacional de privacidade e proteção de dados. E nós vamos buscar, através da Service IT Security, junto, né, nós vamos buscar a certificação dessa norma. Automaticamente, nós vamos ter aí os 100% do compliance quando nós aplicarmos ali todos os controles da norma ISO 27701, tá? Então, nós temos ainda, ficou muita coisa ainda para ser concluído, né? Porque nós precisamos do apoio das áreas, né? Massivamente, né? E aí nós temos o programa de agentes que tem aí a função de nos apoiar, né? Ficamos aí um pouco parado nesse ano por conta da certificação da 27701, porém, né? Eu atendo aqui o canal de solicitação de direito, né? Então, estou sempre ali atuando e respondendo, né, os questionários e eventuais solicitações que possam ocorrer ali através do canal, né, atendendo à legislação. A legislação diz que nós temos que ter um canal no qual o titular possa solicitar os seus direitos, e nós temos lá no site, né, um e-mail privacidade@service.com.br. Então, quando o titular deseja fazer uma solicitação ali, ele quer saber quais dados nós tratamos dele, se ele quer solicitar a eliminação de dados, então ele pode fazer através deste canal, né? Mas, então, nós estamos aí, nós vamos buscar, né, essa certificação, já olhando, né, para esse compliance total, né, ali todas as medidas, os controles necessários aí para ficar
aí no 100%, né, de compliance através da certificação 27701 e que vai trazer, né, também visibilidade, né, para o mercado, né, porque além, né, da 27001, nós vamos ter aí também certificação da 27701, né, nós vamos ser empresa aí com selo, né, de adequação, né, tanto à lei quanto à norma internacional. Beleza? Se nós temos mais alguma pergunta. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Tem uma pergunta ali: o porte da empresa impacta no cumprimento da LGPD? Sim, né? Porque quanto maior a empresa, mais atividade de tratamento ela possui, o tempo, né, ele é muito maior, porque nós vamos ter que olhar para todas essas atividades de tratamento, e daí quando eu falo atividade de tratamento, é aquelas atividades que coletam, né, os dados, processam, armazenam. Então, se a empresa tem muitas áreas, muitas divisões, muitos produtos, ou a empresa tem várias divisões pelo mundo também, né? Aí nós temos aí um projeto que a empresa tem filial no México, no Brasil, na Inglaterra, então, isso precisa se conectar. Então, o cumprimento, né, além de estar ali, a empresa busca lá fora a GDPR, né, ou está em compliance com a GDPR, ela precisa se adequar com a LGPD. E aí a gente faz um paralelo, porque a LGPD é muito parecida com a GDPR, então tudo que ela aplicar de medidas olhando para a GDPR, então ela, né, quase que 100% ali também vai estar adequada à LGPD, tá? Então, sim, impacta no cumprimento da lei, tá? O tamanho da empresa. Mas também tem empresas, né, que processam, tem milhares de atividades de tratamento e são pequenas, né? Então, talvez, né, olhando para o tamanho, não seja um indicador tão assertivo, né? Mas sim a questão de olhar para as atividades, porque ela pode ser uma empresa pequena, ter muitos processos, muitas atividades de tratamento e que demandem um tempo maior ali para analisar, para adequar aquelas atividades, né? Mas, na grande maioria, entendo que são empresas de maior tamanho, né? Com mais filiais, então é muito trabalhoso. E aí, pessoal, a questão do compliance ela é uma questão contínua também, né? A gente estabelece ali, através da 27701, um sistema de gestão de privacidade da informação, né? E ele é contínuo. Uma vez que a gente implementou todos os controles, não é finalizei, né? Tá 100%, finalizei tudo, eu preciso fazer a manutenção, né? Então está sempre em manutenção. Tem novas atividades sendo criadas, novos processos sendo criados e precisam entrar nessa conformidade. Então é um trabalho contínuo, né? Quando eu falo 100%, atendeu esse requisito da lei, né? Mas o trabalho do sistema de gestão de privacidade da informação, assim como o sistema da segurança da informação, ele é contínuo também, né? Então, é isso aí. Ele colocou ali que o compliance é inegociável, exatamente, inegociável. Mais alguma pergunta? Obrigada, pessoal. Obrigada, Isabelle. Pessoal, acho que a gente pode encerrar, não temos mais nenhuma pergunta ali. Agradeço a todos, ok? E vamos para mais um dia. Já começamos cedo, né? Vamos lá, continuar esse dia aí, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Um bom Obrigado, dia. Gervânia. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.